Namastê. A luz do Cristo no meu coração se expande, saúda com muito amor, com profundo carinho, a luz do Cristo no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos abordar, então, alguns tópicos durante esta live. Nós vamos falar um pouquinho sobre Galgaliel e como ele atua, a relação entre Galgaliel e os devas do ar e da água, e os arcanjos que também regem esses elementos, que são os elementos do ar e da água, as frequências solfejo, que são e ação de Galgaliel e dos devas. Vamos falar sobre as frequências solfejo e os centros energéticos do corpo humano e um pouco as frequências que curam. Antes de iniciarmos, então, eu quero pedir a você que comente o nosso trabalho, que deixe o seu joinha aí e, ao mesmo tempo, recomende o nosso canal para que a gente possa cada vez estar aprimorando mais as informações e a qualidade das nossas transmissões. Quem é o anjo Galgaliel? É um anjo que não é muito conhecido, porém ele é citado na Bíblia, não só nos livros apócrifos, mas também, apesar do nome dele não estar por escrito, ele é descrito através de Ezequiel, capítulo 1. Galgaliel, então, é o anjo divino das vibrações. E como ele atua? Ele nos ajuda a aumentar ou diminuir a nossa frequência vibracional até que possamos atingir um estado de harmonia. Ele pertence ao coro dos tronos, o que significa que, como todos os tronos, ele acompanha o Criador em todos os lugares. Galgaliel governa a roda do Sol, ou seja, ele tem uma conexão com a energia do Sol. E com isto, ele nos possibilita, cada vez que a gente vai fazer uma caminhada ou saímos de casa, que a gente recebe esta luz solar, então ele nos possibilita o aproveitamento da energia solar, ou seja, vitalizando o nosso corpo. A palavra grega galgal significa roda. E também ela pode significar esta roda que nós temos na pupila do olho, ou seja, a pupila do olho. Para você ter uma noção um pouquinho melhor do nome com relação a esse grande ser, nós temos de recorrer, então, ao capítulo 1 de Ezequiel, que menciona Galgaliel na sua visão de Deus. E ele diz que ele vê uma roda dentro de rodas, que acompanha, essas rodas acompanham Deus em todos os lugares. E, na sua visão, Ezequiel relata que ele viu
os raios da roda cheios de olhos ao redor. E também ouviu o som de asas, como se fosse o som de muitas águas, como o trovão do Todo-Poderoso. É interessante toda essa descrição, porque, ao mesmo tempo, ele compara esse som de águas, de trovão, com o tumulto do som de um exército. O que isso significa para todos nós? Quando você imagina uma roda e rodas dentro desta roda, então você traça mentalmente a figura de um vórtice de energia, ou seja, a transmissão da energia de Galgaliel é uma transmissão através de uma espiral de luz autoimpulsionadora. Os olhos dentro dessas rodas, então, vão simbolizar a consciência que esta energia provoca. E, ao mesmo tempo, eles sugerem ao mundo em geral, né, os olhos de Deus, que tudo vê, que está presente em todas as coisas da criação. E aquele poderoso trovão refere-se ao aumento do som e da vibração que atua em nosso organismo. Como que atua em nosso organismo? Então, para isso, nós temos de entender que as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles vibram, eles se propagam dentro da própria energia do espaço. Ou seja, esta energia em que nós estamos contidos. Eu estou, ao mesmo tempo, acertando o relógio para que para que a gente não demore demais nessa live. Então, quando nós percebemos que nossas emoções, elas criam esta vibração, nós chegamos à conclusão que aquilo que nós vibramos causa uma atração magnética que atrai a força vital para você e, ao mesmo tempo, atrai tudo aquilo que vibra em nossa sintonia. A substância emanada pelo grande arcanjo Galgaliel é uma substância de luz eletrônica e ela vai nutrir. Nós temos de relembrar que ele governa a roda do Sol, ou as energias emanadas, emitidas, irradiadas pelo Sol. E essa luz eletrônica vai nutrir o nosso corpo, o nosso espírito, nos conectando com aquele eu maior ou eu superior que todos nós temos. Porém, quanto mais materialista nós somos, quanto mais denso é o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, mais lentamente essas emoções vibram. Por isso que as pessoas negativas têm dificuldade, têm muita
dificuldade de transformar seus pensamentos e tem também muita dificuldade de sair desse estado de visão negativa do seu futuro, das coisas que rodeiam, e o próprio pensamento se fixa em fatos negativos do passado, aliados a, evidentemente, emoções armazenadas durante esses fatos. Então, fica muito difícil mudar a si mesmo quando você está nessa baixa frequência. Então, esse poder das emoções negativas vão controlar o fluxo da energia da pessoa e a sua vibração. Tudo isso dá uma limitação para a pessoa, e uma limitação de percepção e uma limitação em questão de oportunidade e a capacidade de enxergar entre aquilo, ou distinguir entre aquilo que é a verdade e aquilo que é simplesmente uma ilusão, uma interpretação errônea dos fatos ou das situações. Então, nós podemos concluir que aquilo que vibramos é o que cria o ambiente ao nosso redor, o que cria a nossa realidade. E você, através de várias lives ou vídeos que eu postei, está acostumado a me ver falando sobre essa questão de vibração e a necessidade de mudarmos a nossa vibração. Eu escolhi esse tema justamente porque eu quero apresentar a você uma maneira mais simples, talvez uma maneira quase que inconsciente de você conseguir vencer essas barreiras criadas pela negatividade em nosso corpo durante todas as nossas encarnações, durante todo o nosso tempo de vida. Uma das maneiras, então, é começarmos a recorrer a esse grande arcanjo, Galgaliel, que ele vai ajudar a gente a equilibrar a nossa vibração. E esta vibração é muito importante porque quanto mais elevado, ou seja, quanto mais rápido são as energias ou a vibração que emitimos através dos nossos pensamentos e sentimentos, mais essa energia se torna positiva e saudável. Então, quando eu falo de você estar se aproximando dos anjos, estar sintonizando com as energias superiores dos planos celestiais, eu estou incentivando você a vibrar de uma maneira mais elevada, mais luminosa e, consequentemente, atraindo para a sua vida, para o seu corpo, muito mais harmonia
evidentemente atraindo tudo aquilo que é divinamente destinado a você, ou seja, se você deseja mais prosperidade, deseja mais amor, se você deseja uma vida mais estável, se você deseja um contato mais direto com os seres de luz, tudo isso é possível desde que elevemos as nossas vibrações. Porque as energias mais elevadas, elas são preenchidas de puro amor e pura cura, energia que cura. E ao longo da live de hoje, você vai notar que você tem a possibilidade de contribuir com esta cura através das frequências energéticas e do trabalho de Galgaliel. Espero que vocês estejam acompanhando e que esteja fácil de entender o que eu estou tentando transmitir. De qualquer jeito, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento por qualquer coisa que eu esteja dizendo, por favor, né, deixe no seu comentário. No final da live, eu vou ver o seu comentário e, na medida do possível, dos meus conhecimentos, esclarecer aquilo que é importante ser esclarecido. Nós temos de relembrar, então, que os antigos diziam que o nosso corpo emocional, ele é representado como um corpo de água. Isso é uma verdade hoje cientificamente provado. Por quê? Né? Cientificamente está provado que 80% do nosso, 70% do nosso corpo é formado por água que circula através de nosso sangue, que circula em nosso corpo e que nos traz não só flexibilidade, maleabilidade, mas também contribui para a nossa saúde. E quando os antigos diziam que isso tinha a ver com o corpo da água, né, o nosso emocional, eles estavam dizendo que, assim como a água, ela pode ser represada, ela pode ser, ela pode ser contaminada, o ser humano também, através das suas emoções, pode represar energias. Isso vai originar, então, impulsividade, vai oscilações de humor que vai proporcionar essas oscilações de humor e vai dar profundidade tanto positiva quanto negativa, caso a água seja represada ou ela esteja correndo livremente. Então, nós podemos ficar presos e apodrecer, como se as emoções bloqueadas elas fossem deteriorando determinados órgãos do nosso organismo.
E o maior problema é que as pessoas, ou a maioria de nós, tem uma dificuldade muito grande de adaptação às mudanças. Então, nós devemos ter como mente que, assim como a água, por exemplo, quando ela encontra uma barreira, ela desvia o caminho, ela contorna, ou ao longo do tempo ela cria uma vala, fazendo um caminho no meio daquela barreira. Nós temos de trazer essa sabedoria para a nossa vida, para o nosso corpo, e diante das dificuldades da vida, diante dos problemas que enfrentamos, devemos ter essa maleabilidade de encontrar soluções, aumentar a nossa capacidade de adaptação a mudanças, a fluir como a vida, para evitar dessa maneira tensões, ansiedade, o próprio estresse. Como a energia ou a vibração tem a ver com quietude, fluidez, o seu oposto vai ocasionar, então, uma corrente de emoções ou de energias que vai varrendo tudo, vai varrendo, eliminando tudo aquilo que é bom e, ao mesmo tempo, pode destruir, né, a saúde, pode destruir a própria vida da pessoa. Por isso, nós queremos fazer uma relação muito grande entre o trabalho de Galgaliel e os devas do ar e da água, e também junto aos arcanjos que gerenciam, que coordenam a atuação desses elementos. Para entender essa atuação fantástica entre Galgaliel e os devas e arcanjos, nós temos de trazer em mente algumas informações. A informação de que a vibração, a energia, a frequência vibratória, ela se expande, ela se estende por todo o espaço através justamente do elemento ar. E o elemento água vai ser o elemento que mais facilita a condução da energia, tanto positiva quanto a energia negativa. O elemento ar, vamos considerar, então, a Terra como um todo, as emoções emanadas pela própria humanidade, e vamos pensar que, em determinados momentos, a atmosfera da Terra, o ar que nos cerca, está totalmente poluído, contaminado, e isso acaba provocando, então, torrentes ou tufões, furacões, acaba provocando a ação dos devas do ar para que haja uma limpeza geral. A mesma coisa acontece com o elemento água, os devas da água atuam algumas vezes, sempre que necessário, provocando inundações, tsunamis
e outras catástrofes que nós temos notícia através da mídia, justamente para efetuar a limpeza da superfície da Terra, da atmosfera que circunda. Dentre esse trabalho, nós temos, então, o grande arcanjo Rafael atuando como coordenador do elemento ar e juntamente com os devas do ar. Rafael, só relembrando, é o arcanjo da cura e, ao mesmo tempo, é o arcanjo da verdade. Então, nós temos um trabalho através do ar, que é um trabalho de propagação, de cura e, consequentemente, uma renovação da visão, ou seja, uma renovação de tudo aquilo que você vai conseguir perceber no horizonte de sua visão ou de sua vida. E, ao mesmo tempo, nós temos Gabriel atuando, então, como o grande coordenador, arcanjo coordenador do elemento água, atuando, então, sobre as emoções e o plano astral, que rege também os seres humanos e, ao mesmo tempo, ele atuando neste trabalho de abrir portas para que a luz entre, para que os seres possam atravessar esse portal que todos nós, lamentavelmente, por sintonia com a materialidade, criamos, que nos separa dos planos superiores, que nos faz nos sentirmos separados da divindade e não como parte de todas as coisas. Mas voltando ao elemento água, que é o elemento que mais importa nesse trabalho desta live e no trabalho que exerce o grande arcanjo Galgaliel, o elemento água, então, vai representar as nossas emoções, que podem ser profundas, podem ser mutáveis e que podem permanecer bloqueadas ou reprimidas, isso refletindo em nossa vida. E como eu disse, o corpo humano ele é composto de 70% de água. E dentro do corpo humano, o órgão que possui mais água é o cérebro. O cérebro contém 92% do elemento água. Esse elemento água, ou a água na nossa vida, ajuda então a hidratar, a levar esses nutrientes necessários, como o oxigênio, os sais minerais, até as células. E, além disso, o elemento água vai ajudar a expulsar substâncias tóxicas do corpo por meio do suor ou da urina. Por isso que, em algumas atividades, e para aqueles que fazem coach comigo, eu costumo recomendar, se você está ansioso, nervoso, depressivo, não vá meditar imediatamente. Faça
um exercício físico para que você movimente a energia do seu corpo, para que o seu corpo possa suar ou tirar aquelas toxinas. Em seguida, tome um bom banho, pensando em limpeza, pensando em renovação, para aí poder fazer as suas orações, suas afirmações, a sua, eh, a sua meditação também, né? E que relação tem tudo isso com as frequências solfejos? Isso é importante, porque o que eu busquei trazer para você, né? Eu busquei dividir as informações para que você possa entendê-las separadamente e depois processar tudo isso como um contexto, como um todo, para te auxiliar no seu trabalho com as suas vibrações, com a energia das próprias emoções, dos pensamentos. As frequências solfejo é um tom específico que melhora e promove vários aspectos da questão da saúde humana, física e mental. As frequências solfejo são utilizadas desde a antiguidade. Elas foram utilizadas nas religiões da Índia oriental, através dos mantras, através dos cânticos em sânscrito, e, posteriormente, na civilização ocidental, elas foram utilizadas através do canto gregoriano. E se sabe perfeitamente que os antigos utilizavam a música, os sons, para a cura. Ainda hoje se utiliza, então, por exemplo, os sinos tibetanos, as cúpulas de cristal, né, para harmonizar e curar. Isso você encontra em várias partes do planeta, essas tendências e essas tradições. Mas, lamentavelmente, ao longo do tempo, vou fazer um parênteses. Então, inclusive, as frequências solfejo fazem parte da música clássica. Então, autores como Verdi, Vivaldi, Mozart, Liszt, utilizaram, então, a frequência solfejo em suas composições. Só que, mais aqui próximo, no século XX, alguns músicos perceberam, maestros principalmente, perceberam que entre duas orquestras, com instrumentos afinados dentro de uma frequência solfejo, que era a frequência solfejo, ou de 432 Hz, e uma orquestra com os músicos tendo os instrumentos afinados na frequência 440 Hz, o público
ficava mais entusiasmado com aquela orquestra que havia afinado os seus instrumentos em 440 Hz. Porque o tom é 8 espaços de segundo entre a 432 a 440, ou seja, é um tom um pouco mais alto. E isso provocava no público, através da audição, um certo entusiasmo, uma vibração maior. E com isto, começou-se a utilizar, então, a afinação. A afinação dos instrumentos, eu vou falar bem por cima, porque é um assunto mais específico. Mas a afinação dos instrumentos é feito em Lá. E a afinação em Lá 440 tinha essa reação externa, provocava esta reação externas. Então, fabricantes norte-americanos começaram já a vender instrumentos já confeccionados com esta afinação, que era o que atraía maior aplauso ou receptividade do público. Só que, mais ou menos entre 1940 e 1950, nós tivemos aí o advento do nazismo, e um dos ministros do Hitler estudou mais afim, então, que palavra que eu vou usar? Mais afim os efeitos ocasionados pela frequência 440. E aí ele percebeu, com estudos mais científicos, mais apurados, que isso provocava um certo condicionamento do pensamento do próprio público e, ao mesmo tempo, incentivava uma certa agressividade, incentivava a pessoa a ser impulsiva, a agir de acordo com as suas emoções. E com isto, então, ele estabelece em que todas as músicas e todos os instrumentos na Alemanha vão ter esta afinação mais alta, que é de 440 Hz. E deu no que deu, e a indústria de instrumentos, principalmente a indústria norte-americana, percebendo também a receptividade do público nessa sintonia de 440, estabeleceu uma norma ISO, determinando que todos os instrumentos fossem afinados no Lá 440 Hz. Que, logicamente, de 1940, a norma ISO ela foi estabelecida em 1953. Então, de 1953, vamos falar, até hoje, toda a humanidade vem sendo condicionada numa frequência de vibração mais
condicionadora, mais agressiva, mais impulsiva. E isso está provocando, então, todo esse descontrole de comportamento. Mas, ao mesmo tempo, isso também auxilia os propósitos ocultos das pessoas que têm finalidades escusas e que incentiva, então, essas pessoas a agirem de acordo com o seu impulso, agressividade e, enfim, com os seus propósitos ocultos, que cada um dentro da energia lá, da negativa, do poder, tem em mente, claro. Bom, aí nós vamos chegar em 1970, quando um médico pesquisador chamado José Puléu redescobre a frequência solfejo e os benefícios que isso causava ao ser humano. Então, através de estudos científicos, começou-se a verificar que a frequência 432 Hz, que é uma frequência de harmonia, tinha um grande efeito na mente consciente e subconsciente do ser humano, promovendo, então, cura ou estimulando a cura e promovendo a vitalidade. E dentro desta linha, então, um outro cientista, chamado Hahn, fez experimentos sobre a influência da frequência sonora sobre o DNA humano. E no laboratório ele ficou abismado com os resultados positivos que ele obteve. Ele divulgou isso e a descoberta de Hahn vai incentivar mais pesquisas dentro deste campo, né? E aí eles vão encontrar efeitos profundos na mente, na emoção e no físico das pessoas. Só para você poder acompanhar o meu pensamento, eu quero voltar um pouquinho atrás, o trabalho de Galgaliel, dos Devas, dos arcanjos, e o fato de que o corpo humano está com 70% do elemento água, que é condutor da frequência sonora, das frequências, e facilitador. E ele, então, essas pesquisas provam que frequências sonoras atuam internamente, não só no DNA da pessoa, mas vai atuar em nível de tecidos, em nível de células, possibilitando, então, a renovação, a cura, a revitalização. E, evidentemente, vai também atuar nesse órgão que tem 92% de energia do elemento água, que é o nosso cérebro, facilitando, então, uma mente mais positiva, uma mente mais clara, mais saudável, mais luminosa, mais em sintonia com as energias celestiais superiores. Desses estudos, então, Hahn busca fazer uma conexão entre as energias do solfejo com
as energias encontradas no campo da iosfera do planeta Terra. Quem estuda isso, quem divulgou essas frequências da iosfera da Terra foi Schumann. Daí você tem frequências Schumann. E ele, então, estudando, ele verificou que nesta camada que vai desde a superfície da Terra até 100 quilômetros, existe uma frequência sonora e que ele compara com o batimento cardíaco de Gaia. E o estudo entre a relação das frequências de Schumann com as frequências do próprio corpo humano, então se chega à conclusão que ela coincide com uma boa parte dos níveis de atividade cerebral humana. Tudo isso que nós estamos falando está ligado à seguinte informação: tudo nesse universo, inclusive você e eu, vibramos em uma frequência. E isso ocorre porque nossos corpos e tudo que está ao redor de cada um de nós é energia. Então, um outro físico famoso chamado Nikola Tesla, né, pesquisou as frequências energéticas e ele afirma que, se pudermos eliminar certas frequências que interferem em nosso corpo, poderíamos diminuir as nossas chances de ficarmos doentes. Assim como certas frequências ocasionam doenças, existem outras frequências que vão estimular a cura e a regeneração. O sistema solar, estudos científicos provam que a frequência vibratória do sistema solar acontece em 432 Hz. Veja que interessante. A mesma frequência do canto gregoriano, a mesma frequência que você encontra nos sinos de cristal, a mesma frequência que você encontra em mantras. E esta frequência de 432 está em toda a criação, inclusive no DNA do corpo humano. Veja como foi perigoso essa mudança de afinação dos instrumentos e da música. Então, qualquer música baseada em 432 Hz vai transmitir uma cura benéfica para a pessoa, porque é um tom puro em sintonia com a matemática da natureza. E aí nós vamos ter um outro fator interessante, só para a gente enriquecer as nossas informações. John Lennon, ele compôs uma música que é famosa e é uma música agradável de se ouvir. A música chama-se Imagine. Imagine, em português, né? E ele compôs essa música e gravou numa frequência, que é a frequência 500, agora deixa eu procurar onde está a frequência.
528 Hz, que é exatamente a frequência que os cientistas colocam como a frequência de reparação para curas energéticas, físicas e mentais, também conhecida como uma frequência de reparação do nosso DNA. Cada um dos tons da frequência solfejo, ela tem a finalidade de balancear a energia do nosso corpo e manter o corpo, mente e espírito em harmonia. E isso também está ligado com os nossos centros energéticos. Então, se eu ouço uma música na frequência 396 Hz, eu estou harmonizando ou trabalhando com a equilíbrio e cura do chakra raiz ou base. A frequência 417 vai trabalhar o chakra sacral ou o sacro. O nosso plexo solar, ele está na sintonia da frequência 528, o chakra do coração está na sintonia 639 Hz, o da garganta 741 Hz, o terceiro olho, ou este chakra que está aqui, na frequência 842 Hz, e o da coroa 963 Hz. E é exatamente por todas essas informações que eu tenho publicado, tenho postado no meu YouTube as frequências solfejos, para que você possa estar ouvindo, deixando de lado de ouvir aquelas músicas que têm instrumentos afinados na frequência 440, que acabam produzindo determinados efeitos mentais que não são positivos e nem estão na sintonia do nosso DNA, nem a sintonia universal, que é o de 432, para você poder, então, atuar ou trabalhar com a energia harmônica de acordo com a harmonia universal, com a harmonia que é emanada pelos anjos, pelo Galgaliel e com os devas e do ar e da água. Como atuam essas frequências e você, quando você entra no meu canal YouTube, você vai encontrar lá playlist. Na playlist, você clica e a primeira opção vai aparecer frequências solfejos. Lá você tem, até agora, que eu postei 9 frequências, 9 músicas diferentes, cada uma de uma duração mínima de 20 minutos, que dá a possibilidade de você estar acostumando o seu ouvido, o seu cérebro a experimentar uma vibração mais harmônica. Mais do que isso, você
adiantando a informação final, você limpa o ambiente onde você está, você contribui com a harmonia das pessoas que moram neste mesmo ambiente que você, simplesmente colocando a música no ambiente. Você altera a atmosfera, você altera o ar que está naquele cômodo ou na casa como um todo. Existem, então, como nós falamos, as frequências, solfejos ligadas aos 7 chakras, mas também existem algumas frequências que nós podemos chamar adicionais, formando um todo de 9 frequências solfejos, frequências curativas. Quando você aciona lá no meu canal uma frequência, você vai encontrar, por exemplo, a frequência para a harmonização do corpo e da mente, a frequência para energias de culpa, etc. Então, você encontra uma descrição do trabalho que é feito através daquela frequência. A frequência 174, ela traz alívio da dor e da tensão que nós temos em nosso corpo. A 285 deve ser utilizada para trazer essa sensação de segurança e energia. A 396 para ajudar a liberar o medo e a culpa e trabalha o chakra raiz. A 417 facilita mudanças e quebra de padrões negativos, trabalha o chakra sacral, como nós dissemos. A 528, ela cria uma transformação como reparo do DNA e ela atua sobre o plexo solar. A 639 é uma frequência para ajudar a reconectar e melhorar relacionamentos e corresponde ao chakra do coração. A 741 ajuda você a encontrar soluções e autoexpressão. Está ligada com o chakra laríngeo, ou da garganta. A 842 ajuda a retornar a uma ordem espiritual. Diz que a frequência em sintonia com os anjos, que atrai anjos, chakra do terceiro olho. E a 963 cria espaço de unidade e união. Está ligada à glândula pineal e ao chakra da coroa e facilita a nossa comunicação, a nossa sintonia com mestres ascensionados, com arcanjos e energias superiores. Diante disso tudo, como é que eu vou trabalhar? Ou seja, qual é o sentido disso tudo? Bom, através, então, desse trabalho que eu faço com o coaching espiritual de algumas pessoas, eu tenho notado justamente essa dificuldade da pessoa, né, de sair daqueles pensamentos e
Você pede para ela fazer ritual, você pede para ela orações, enfim, e é visível a dificuldade que a pessoa tem, porque todo organismo, toda estrutura, parece que trabalha contra a melhoria. Não é que parece, realmente trabalha, porque aí a psicologia diz que todos nós temos um sabotador interno, né? E esse sabotador interno, ou seja, essa frequência mental ou essa mania que nós temos, hábito de pensar em determinados acontecimentos negativos, enfim, parece que é mais forte e acaba atuando de modo que você esqueça de fazer ou você não tenha vontade, você deixe, você posterga, enfim, a dificuldade é enorme. Para facilitar, então, é que eu estou transmitindo esta informação, primeiro porque você pode recorrer a um grande arcanjo que está num nível bastante elevado dentro da hierarquia arcangélica, que é a hierarquia dos tronos, que representa a luz divina, pura luz divina, representada no nosso sistema solar pelo Sol, e evidentemente que coordena a irradiação dessas energias, que possui como missão maior auxiliar os seres humanos a alterar ou a elevar as suas vibrações, então fica mais fácil você linkar o seu trabalho de renovação, o seu trabalho de mudança de padrões vibratórios com as suas crenças religiosas e com um ser de uma potência luminosa, extraordinária, que é Galgaliel. Então, como Galgaliel detém essa energia do Sol, cada vez que você invoca a luz de Galgaliel, ele traz, ao irradiar sua luz, ele traz para você luz e calor, vitalidade e energia. Então, como eu já disse no início da live, cada vez que você estiver sob a luz solar, lembre-se do arcanjo Galgaliel e peça para ele potencializar, renovar, banhar a sua coluna vertebral com a luz do sol, refazendo, revitalizando as suas energias. Galgaliel vai atender o seu pedido, curando e nutrindo. E isso é um dos melhores remédios para a depressão e o estresse, que é uma boa caminhada num dia de sol. Qual é a cor em sintonia com Galgaliel? Adivinha? É o dourado, a cor do sol, a luz ouro. Portanto, você pode construir um altar e nesse altar você pode acender velas douradas ou amarelo ouro para invocar o anjo das vibrações. Salmos em sintonia. Se você deseja atrair mais vitalidade, o salmo indicado é o Salmo 72. Se você deseja atrair
mais iluminação interna ou externa, o salmo indicado é 44. E se você deseja despertar, expressar os teus dons divinos, a seu potencial maior, aquilo que você traz em alma, que faz parte da sua missão de vida, o salmo indicado é o Salmo 18. E aí você, sempre que puder, trabalhe com as músicas na frequência solfejo. Elas vão aproximá-lo do galgalião. Eu, pessoalmente, sempre que vou ouvir uma das frequências, eu expresso o meu desejo. Então, eu penso em Galgaliel e expresso o meu desejo que esse som, esta vibração, atue no meu organismo, curando, e aí eu digo a finalidade daquela frequência que eu estou ouvindo ou que eu desejo ouvir. Procure, sempre que puder, parar um minutinho, entrar em sintonia com Galgaliel. Ele representa o esplendor do próprio Criador. Ele vai preencher a sua vida com uma luz de sol, com uma energia positiva. Ele vai trazer para você essa sensação de calor, de paz. E, ao mesmo tempo, ele vai possibilitar que você possa entrar cada vez mais em sintonia com as energias espirituais superiores. Outra questão que as pessoas, outra pergunta que as pessoas podem fazer é: quanto tempo deve ouvir uma frequência para conseguir os benefícios? Bom, tem gente que obtém esses benefícios a primeira vez que ouve, já sente uma mudança no seu astral, já sente que está menos ansioso, mais disposto, né? E mais positivo. Mas para você fazer um trabalho de cura, realmente um trabalho intencional, eu recomendo que você, no mínimo, 3 vezes por semana, dedique 15 minutos ouvindo uma frequência ou as várias frequências. E faça isso durante 21 dias seguidos, evidentemente, são alternados, porque é 3 vezes na semana. Mas você também pode, se você assim o quiser, fazer 21 dias seguidos e não 3 vezes na semana. As pessoas perguntam: mas eu tenho de sentar ou deitar? Sinta-se à vontade. Você pode buscar uma posição confortável, mas também nada impede que depois da primeira vez, de uma maneira mais formal, que você utilize as frequências em tarefas rotineiras, tarefas que você não precise de concentração, que você não precise estar atento a determinados aspectos. Como, por exemplo, se você está fazendo uma caminhada, se você está dirigindo, esperando
um ônibus, um metrô, você põe um fone de ouvido e pode estar ouvindo a frequência. E aí, então, tem outras pessoas que falam, mas em que volume eu vou colocar a frequência? Num volume que seja confortável para você. Evidentemente, você pode também colocar, vamos supor, eu estou trabalhando aqui no computador, escrevendo alguma coisa. Está tudo em silêncio e eu estou escrevendo. Mas eu posso estar me beneficiando da frequência. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com o meu anjo antes de trabalhar e antes de colocar a frequência ou as frequências. Eu normalmente, por exemplo, entro na playlist do meu canal e coloco lá reproduzir todas. E aí eu expresso o meu desejo para o meu anjo me colocar em sintonia com o arcanjo Galgaliel, peço para receber as vibrações benéficas e que elas atuem no meu organismo, harmonizando aquilo que for divinamente destinado para aquele momento. E aí eu tiro o volume audível, o que não significa que a energia, o som, não esteja vibrando no ambiente. Então, eu tiro o som e faço o meu trabalho de concentração, mas, ao mesmo tempo, eu me beneficio das vibrações emitidas pela música, pelo som daquelas frequências que estão sendo tocadas naquele momento. Outra coisa que eu posso fazer, como eu já disse lá atrás, é harmonizar o meu ambiente. Né? Então, por exemplo, eu trabalho nesse escritório que você está ouvindo e, evidentemente, o ambiente, a atmosfera do escritório, ela fica contaminada com pensamentos, com sentimentos que eu tenho durante o dia ou até através de os atendimentos que eu faço. Então, né, eu coloco a frequência e, por exemplo, vou tomar banho e deixo a frequência rolando no meu escritório para que possa efetuar a limpeza. Mas também eu posso acionar a frequência no meu celular e também tomar banho ouvindo aquela frequência. Vamos supor que exista pessoas mais desarmônicas na sua casa e você queira beneficiá-las, você queira também criar harmonia naquelas pessoas. Então, ela pode perfeitamente estar assistindo um jogo de futebol e você retirar o som do celular ou do teu computador e deixar a frequência agir no ambiente através das vibrações sonoras, que evidentemente vai ser captada através dos elementos ar e água
da pessoa que mora com você, ou que está ali naqueles momentos. Isso pode ser feito tranquilamente. Então, você pode tanto ouvir a frequência num som confortável e não extremamente alto, para não provocar desarmonia, ou até deixar a frequência que não seja audível para os ouvidos humanos. Você pode utilizar a frequência enquanto dorme, sem sombra de dúvida. Inclusive, tem frequências que facilitam o sono. Então, você, no momento em que a gente vai dormir, a gente diminui a frequência dos pensamentos e, evidentemente, o trabalho angélico é feito, idévico, é feito com mais, sem tantas barreiras, com mais liberdade, e vai alterar principalmente o seu subconsciente. E aos poucos, lembre-se, esse trabalho não é um trabalho para você fazer 3 dias ou 21 dias e abandonar. É um trabalho para ser feito durante muito tempo, durante toda essa encarnação. Por quê? Porque tudo que você está ouvindo na televisão, nos filmes, nos rádios, tem outra frequência. Então, nós temos de alimentar o nosso cérebro, o nosso corpo energético, com coisas boas. Então, nós temos de ter uma contraparte. E a ação de você estar colocando, então, as frequências solfejos lá na playlist e deixando rodar, isso vai facilitar o teu caminho de vida. Você precisa se concentrar em algo específico? Bom, o que eu recomendo? A primeira vez, se possível, sente-se, respire calmamente e expresse a sua intenção de trabalhar com aquela frequência, com aquela energia de cura. Sendo isto o marco inicial. Depois disso, não precisa você estar sempre sentando para ouvir a frequência, senão isso vai eliminar a possibilidade de você utilizar esse benefício. Então, cada vez que você for ouvir aquele sistema, simplesmente expressa o teu querer. Meu anjo, me coloca em sintonia com Galgaliel, me faz receber as vibrações positivas e que haja alteração positiva de tudo aquilo que for desarmônico, tudo aquilo que necessitar de cura. E toca o teu barco. Isto é o que eu tenho transmitido para aquelas pessoas que estão fazendo o coaching espiritual comigo, dizendo justamente: se você está com dificuldade, coloque as frequências, deixe que elas atuem no teu organismo, no teu ser. E existe uma maneira certa de ouvir a frequência? Não. Siga a tua intuição. Acredita que você é guiado pelo teu anjo da guarda, é guiado pelos seres de luz. Esse é um trabalho de luz. Confie. Faça o que
for melhor para você, pelo menos faça. Não custa nada. É só ligar, sintonizar e deixar que a energia faça o trabalho por você. Que anjos e devas estejam atuando no seu organismo. E se você for usar para dormir, a mesma coisa. Peça ao seu anjo que convide anjos da frequência vibratória solar para estar velando o teu sono, ajudando a você a trabalhar a sua frequência vibratória. Eu agradeço a todos que assistem e estão assistindo essa live. Desejo muita paz, muita luz, bastante harmonia e todas as bem-aventuranças que lhes são divinamente destinadas. Namastê.